Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. É sempre uma alegria poder chegar até a sua casa. Quero pedir licença mais uma vez para começar com você mais um programa com o Brasil Nordeste. Camila, todos os dias tem sempre uma data comemorativa. O que você vai destacar no dia de hoje? Pois é, hoje segunda-feira, dia 19 de abril, é o Dia Nacional do Índio. Daqui a pouco a Camila fala sobre este importante dia que é o Dia do Índio. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Ciência divulga estudos sobre o que os tipos sanguíneos têm a ver com a Covid-19. Prisão de desembargadora do TJ da Bahia é mantida após audiência de custódia. E penitenciária do Piauí suspende até visitas virtuais, após o aumento de casos de Covid entre os detentos. CPI da pandemia do Covid-19 deve ser instalada ainda esta semana no Congresso Nacional. Um assunto polêmico que está rendendo, né? E o Marcelo Jorge também, Sandro, vai falar sobre um crime bárbaro que aconteceu em Pernambuco, um delegado foi morto. Infelizmente, um delegado no exercício do seu dever foi abatido a tiros. Esse é o tipo de notícia que a gente não gosta de dar, mas o Marcelo Jorge vai trazer essa reportagem daqui a pouco. Vamos então juntos? Está começando o programa com o Brasil Nordeste de hoje. Agradecendo então o carinho da sua audiência, eu quero dizer que quero receber a sua mensagem através do WhatsApp que está aparecendo aí no seu vídeo. Para você que está nos ouvindo através da rádio web brasilnordeste.com, o telefone é o DDD 61 98255 4129, tá bom? Quero receber então a sua mensagem. Hoje é dia 19 de abril, Dia do Índio. A Camila Castro vai destacar sobre esse importante dia. Camila, é com você. Vamos falar então, né, o que significa, principalmente para eles, para os índios. Vamos ver. A escolha da data recorda a realização do primeiro Congresso Indigenista Interamericano, que ocorreu no dia 19 de abril de 1940 no México. O objetivo deste congresso era reunir os líderes indígenas das diferentes regiões do continente americano e zelar pelos seus direitos. Na ocasião, foi proposto que os países da América adotassem no dia 19 de abril como o Dia do Índio. Afinal, antes da chegada dos primeiros europeus em terras americanas, todos os países que formam este continente eram amplamente povoados por grandes nações indígenas. E, infelizmente, a ganância e a crueldade humana fizeram com que muitas tribos fossem totalmente dizimadas e grande parte da cultura indígena fosse esquecida. Eu sou Sônica Lapalo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Dia do Índio. Bom, vocês me perguntam muito, o que o Dia do Índio representa para vocês índios? O Dia do Índio, antes de tudo, somos seres humanos. Antes de tudo, somos seres humanos. Hoje, olha, algumas etnias se faz festa no Dia do Índio. Algumas, não estou dizendo todas, faz festa para comemorar, é Dia do Índio, ok? É bom ser lembrado, né? Mas, antes de tudo, é bom também criamos o Dia do Ser Humano. O Dia do Ser Humano. Antes de tudo, somos seres humanos. Eu sou uma índia patriota aqui. Estou com bandeira do Brasil, com a minha pintura tradicional do Alto Xingu, Mato Grosso. Essa pintura aqui que estou usando em homenagem a esse dia. Então, é importante sim lembrarmos desse dia exatamente para analisarmos a história do Brasil, né? O Brasil foi construído através de colonização, né? Os portugueses vieram para cá e se depararam com alguém parecido comigo, que é indígena. A ideia é importante também, né? Em toda a história do mundo é assim, importante. Era para ser e pronto. Não adianta ficarmos batendo na mesma tecla, não. Olha, hoje eu sou muito grata. Vou ser bem sincera com vocês. Eu sou muito grata mesmo pela colonização, tá? Muito grata mesmo. Por quê? Sabe por que eu sou grata?
Porque se os portugueses não tivessem vindo para cá, hoje, talvez, a minha etnia não teria existido mais, porque nós indígenas teríamos nos matado entre nós mesmos. Porque naquela época havia guerra entre canibais e não canibais. Então era uma guerra, uma guerra truculenta. E quando os portugueses vieram para cá, aquela lei do mais forte, né? As tribos inimigas entregaram essas tribos canibais, aí algumas tribos canibais foram massacradas por alguns portugueses e também outros povos. Mas já foi, já era, não adianta a gente ficar nessa tecla, isso, aquilo, já foi. Importante é agora a gente focar e vamos construir o Brasil junto, um Brasil justo para todos nós, independente se você é preto, se você é índio, se você é japonês, se você é italiano, se você é alemão. Dane-se, somos os seres humanos. Importante lembrarmos isso, tá bom? Ninguém é mais que o outro. Então, nesse dia do índio, eu quero lhe alertar para conscientizar mesmo que somos os seres humanos antes o que a nossa cor demonstra, entendeu? Antes da cor, somos os seres humanos. Antes da nossa pintura, somos os seres humanos. Antes da nossa língua, somos os seres humanos. É isso, eu só quero que vocês entendam isso e vamos parar com esse mimimi, vamos parar com isso, tudo aquilo e vamos construir uma nação forte, uma nação justa, uma nação que realmente abrace todo mundo. É isso que eu quero. Tá aí então nossa homenagem, nossa reverência aos povos indígenas do Brasil inteiro. Vamos girar a notícia, vamos chamar nossa assistente de mídias sociais, Natânia Mello, que está em Pernambuco e vai começar falando sobre o estado da Paraíba, que vai adotar cotas raciais na aplicação do saldo de 19 milhões da Lei Aldir Blanc. Natânia Mello, boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro. E boa noite a você que está nos assistindo. Trabalhadores pretos e periféricos da cultura da Paraíba serão beneficiados com cotas raciais na aplicação dos recursos federais da Lei Aldir Blanc. A medida foi definida na sexta-feira 16, após uma reunião do Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União, com representantes do setor cultural no estado. Também ficou acertada a criação de comissão de heteroidentificação para evitar fraudes no acesso às cotas. A prorrogação da Aldir Blanc foi solicitada pelo governo do estado ao Supremo Tribunal Federal e deferida pela ministra Carmen Lúcia na sexta-feira, para poder socorrer o setor da cultura fortemente atingido pela pandemia da Covid-19. Por meio da Lei Aldir Blanc, foi destinado à Paraíba em 2020 o montante de mais de 36 milhões de reais, dos quais restou um saldo estimado em pouco mais de 19 milhões. Além da Paraíba, os estados do Ceará, Bahia e Pará também solicitaram a prorrogação da execução da lei ao STF. Sandro, a Natânia Mello continua com a gente. Agora ela vai falar sobre o estado do Piauí, que suspendeu até as visitas virtuais nas penitenciárias por causa do aumento da Covid-19 dentro dos presídios. Natânia, é com você. A Secretaria de Justiça do Piauí suspendeu as visitas virtuais e todos os outros deslocamentos internos de presos na penitenciária regional José Arimateia Barbosa Leite, em Campo Maior, a 84 quilômetros de Teresina. Os casos de Covid-19 entre detentos aumentaram e a medida, que vai durar 15 dias, tem como objetivo conter a disseminação da doença na unidade. Segundo a Secretaria de Justiça, a unidade tem 246 presos custodiados e 4 testaram positivo para a Covid, mas outros 50 aguardam resultado de testes da doença. Por conta disso, uma portaria assinada em 13 de abril pelo secretário de Justiça Carlos Edilson determinou a adoção das medidas. Pelo mesmo período, a portaria determina que sejam priorizados atendimentos e testes relacionados à Covid e que a medida só pode ser descumprida em casos de determinação judicial ou para procedimento relacionado à doença. Até o momento, segundo o Sejus, não há outras unidades prisionais em situação semelhante. Muito obrigada, Natânia. Até já no Giro dos Governadores. Agora nós vamos chamar a Rita Brandão, não é isso, Sandro? Rita Brandão, direto de Salvador, vai falar sobre a prisão que foi mantida da desembargadora do TJ da Bahia. Isto após uma audiência de custódia. Rita, boa noite. É com você.
Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. A desembargadora Ilomar Márcia Reis, do Tribunal de Justiça da Bahia, é mantida presa após audiência realizada nesta sexta-feira, dia 16. A decisão foi dada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. A defesa dela pediu a revogação da prisão sobre o argumento de que a desembargadora encontra-se presa cautelarmente desde 14 de 12 de 2020, sem que estivesse presentes os requisitos autorizados para a decretação da prisão preventiva. No entanto, o habeas corpus em nome de Ilomar Márcia Reis foi impetrado no dia 5 de abril deste ano e Fachin, além de abrir vistas à PGE, solicitou ao ministro Hoje Fernandes, relator do processo da Operação Faroeste no STJ, que preste informações sobre o alegado pela defesa da desembargadora. Olha, a Rita vai continuar com a gente porque tem atração especial no aeroporto da Bahia. Chama muita atenção quem passa por lá, uma exposição que a Rita vai mostrar aqui pra gente com detalhes. Eu vou pedir o Ed para já subir uma sonora gostosa do rei em homenagem a essas brasileiras que são um pouco mais assim, digamos, encorpadinhas. E no aeroporto da Bahia, uma exibição belíssima que a Rita vai trazer pra gente agora. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite, Camila. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Encantadora, de curvas avantajadas, quebrando paradigmas, imponente e vibrante. Essas são as sensações causadas pela gordinha que se encontra deitada próximo ao balcão de check-in do Salvador Bahia Aeroporto. A escultura, inspirada na obra Salomé da artista plástica baiana Liana Kertz, celebra a vida das mulheres brasileiras e reflete o espírito da sua artista, que teve a vida marcada pela ousadia política e contra qualquer padrão estético. Criou mulheres gordas e felizes. Feita com isopor, papel machê, coberta com massa acrílica e pintada com tinta fosca, a versão da gordinha em amarelo, criada para a exposição Fartura e Abundância, celebra também os 20 anos de criação da obra original criada por Eliana em 2001. A artista, que faleceu em 2017, deixou um importante legado para Salvador, cidade que atuou também como vereadora. Uma das suas obras mais famosas, o Monumento Meninas do Brasil, é um ponto turístico conhecido na capital da Bahia. As estatuetas ficaram popularmente conhecidas como Gordinhas de Ondina e estão expostas na rua Ademar de Barros, no bairro da Ondina. Além de ser uma artista ícone na cidade, Eliana Kertz suscitou discussões relevantes e atuais para a sociedade soteropolitana. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Tá aí, Sandro, uma exposição muito bacana lá no aeroporto da Bahia, né? Quem passa por lá tem que aproveitar e tirar foto. Parabéns, Rita, então, pela matéria. Olha, existem estudos de algumas universidades internacionais que falam sobre a ligação dos tipos sanguíneos em relação à Covid-19. É isso, Camila? É isso mesmo. Esse estudo já foi feito em vários países, como, por exemplo, China, também a região da Europa, vários outros lugares. Vamos conferir os detalhes agora. Vamos conferir. Segundo uma reportagem publicada pela Jovem Pan, os cientistas determinados a saber quais pessoas estavam mais suscetíveis à infecção por Covid, ainda lá no começo da pandemia, cientistas se questionaram se os tipos sanguíneos podem ter alguma relação com maior ou menor vulnerabilidade das pessoas ao novo coronavírus. Os estudos, em sua maioria preliminares, já analisaram em larga escala populações da China, Estados Unidos e Europa, mas, segundo a Universidade de Harvard, tem frequentemente trazido ainda mais dúvidas do que respostas conclusivas aos pesquisadores. Com um pouco mais de um ano, milhões de infectados e de mortos pelo vírus, ainda é uma incógnita científica para os pesquisadores. Apesar dos indícios de que a doença pode ser mais compatível com certos tipos sanguíneos, não há indicações concretas de que ela possa ser mais fatal para um determinado tipo de pessoa. Um estudo publicado no mês de março deste ano por 5 pesquisadores elencou 23 estudos no mundo que mostram associações entre tipos sanguíneos e maior possibilidade de infecção ou morte pela doença. Segundo este estudo, a maior parte das pesquisas mostra que o tipo O é um fator de proteção contra a Covid, diminuindo assim a capacidade de infecção por parte dos pacientes.
Está aí então a comunidade científica se debruçando para tentar trazer mais alguma novidade em relação à Covid-19. E já que hoje é dia do índio, vamos continuar. A Camila pesquisou para a gente aí nas mídias sociais do presidente da República um vídeo que ele replicou falando sobre a solidariedade a alguns indígenas que têm passado dificuldade por conta de não poder vender os seus objetos, as suas artes que eles produzem, né, por conta do fechamento das cidades. E alguém teve uma iniciativa bacana que nós vamos mostrar agora para você. Exatamente, essa iniciativa realmente é muito bacana. Só mais um dado aqui, foram 1.500 índios das tribos Crucutu e Tenodé Porã, que fica na região metropolitana de São Paulo. Como você disse, por eles não poderem então vender os seus produtos, né, eles estavam passando por situações muito difíceis, e aí foram entregues então cestas básicas. Quem fez essa entrega por lá então foi a Polícia Civil. Olha, uma ótima iniciativa, vamos assistir. A tempo inteira foi vacinada e eles vendem artesanato. Se está todo mundo vacinado, por que as pessoas não podem vir aqui comprar as coisas deles? Aí eles vivem do artesanato. Então fecharam tudo, o governador fechou tudo, mas se já está vacinado, não tem o porquê não deixar as pessoas virem aqui comprar o artesanato deles aí. Na dança aqui, o que a gente observa? A união, né? As pessoas de mãos dadas, mostrando união. Que eu acho que talvez seja isso que o povo precise, né? De mais união, de mais sentimento de solidariedade, de ajudar o próximo, né? Em vez da gente ficar aí brigando, né? Numa dança, tradição dos senhores, os senhores mostraram realmente o que o homem branco precisa aprender, né? É a união que vai fazer vencer o inimigo. No caso, o inimigo é uma doença que veio aí. E lógico que isso aqui quem está fazendo as doações é a família CEAGESP, os empresários que estão aqui, eles que estão doando esses alimentos que hoje estão chegando na aldeia do Senhor. Está aí registrado então uma ação da Polícia Civil de São Paulo em solidariedade a esses índios aí, uma bonita iniciativa. Parabéns então aos policiais civis do estado de São Paulo. Vamos a um brevíssimo intervalo comercial e na volta nós vamos falar sobre o destaque da semana, que pode ser a instalação da CPI da pandemia. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, também falou a respeito do assunto. Brevíssimo intervalo comercial. Isso aí, na volta tem muito mais informações para você. Voltamos já. Até já. Estamos de volta, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência. Muito obrigado por permitir que nós estejamos dentro do seu santuário, que é a sua casa, trazendo notícias para você. Vamos chamar o nosso colega jornalista Marcelo Jorge. Ele fez uma reportagem, uma matéria especial sobre o assassinato de um delegado no interior de Pernambuco. É isso mesmo, um assunto muito triste, né? Só para deixar aqui registrado, o nome do delegado é Anderson Liberato Alves Nascimento. Ele, que era natural de Fortaleza, morreu então aos 32 anos no exercício de sua profissão. Olá, muito boa noite para você, Camila Castro. Boa noite também para o Sandro de Moura, toda a equipe
com Brasil Nordeste aí em Brasília, nesse início de semana. Olha, tivemos informações tristes em Pernambuco, nesse fim de semana chuvoso, mas não tem referência à chuva e sim à violência aqui no estado. Um delegado de polícia foi assassinado durante o cumprimento do seu trabalho. Isso aconteceu no município de Jataúba, no interior de Pernambuco, quando o delegado Anderson Liberato tentou cumprir o mandado de prisão contra um casal acusado de homicídio. Eles foram recebidos à bala. A polícia revidou, um bandido foi ferido, mas mesmo assim conseguiu atingir o delegado 3 vezes. Este foi socorrido às pressas para a unidade mista de saúde do município de Jataúba, mas não resistiu aos ferimentos. O delegado Anderson era natural de Fortaleza, no Ceará. O seu corpo seguiu hoje, foi sepultado no final da tarde. Os seus parentes estavam inconformados. Uma equipe da Polícia Civil do estado de Pernambuco seguiu também para o Ceará, onde acompanhou aí essas homenagens que aconteceram durante o sepultamento do policial Anderson. O bandido que o atingiu foi socorrido, mas durante o trajeto até o município de Caruaru, a viatura ou ambulância do SAMU foi interceptada por homens que executaram o bandido. Portanto, ele foi morto algumas horas depois de ter assassinado o delegado de polícia Anderson. Todos nós ficamos impactados pelo que aconteceu, um policial em pleno cumprimento do seu dever ser assassinado desta forma, de uma forma cruel e covarde, nesse final de semana, nesse sábado, lá em Jataúba, em Pernambuco. Após o assassinato do policial, a esposa do bandido, a Elisângela Almeida Alves Santana, foi presa, foi pedida prisão temporária da mesma, pois quando abordada, ela dificultou a entrada dos policiais no apartamento onde o casal estava. E quando permitiu, deixou os policiais na mira do marido, que ela sabia que estava armado, e foi nesse momento quando o policial foi alvejado e morto. Portanto, a Elisângela Almeida Alves Santana foi presa, seguiu inicialmente para audiência de custódia, mas da prisão temporária foi dada prisão preventiva e ela segue presa por participação neste crime. Infelizmente, estas são as notícias para esse início de semana aqui em Pernambuco. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Final de semana triste, mas seguiremos com a programação e segue também os nossos amigos aí na Com Brasil Nordeste com outras notícias. De Pernambuco para Brasília, para o Com Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Pois é, né, Sandro? Infelizmente a gente tem que mostrar esse tipo de notícia aqui. Fica então o nosso abraço à família do delegado Anderson. Eu quero só abrir aqui um parênteses. Eu falei semana passada a respeito do judiciário. O problema que é um país não ter um exemplo de cima para baixo e as pessoas começam a querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Entra lá no YouTube, busca lá o nosso programa anterior, que eu estou falando a respeito disso. Nós vamos aqui nos solidarizarmos com todos os policiais que estão na ponta da linha atendendo a população, mas eu quero pessoalmente fazer a minha observação como cidadão. As leis nesse país precisam ser aplicadas de forma correta, para não gerar esse tipo de bang-bang que está aí. Toda a nossa solidariedade aos policiais e à família desse policial que está enlutada. Vamos então para um assunto um pouco mais ameno. Hoje está fazendo aniversário algumas cidades. Vamos abraçar então essas cidades que estão fazendo aniversário. Vamos então, olha só, são várias cidades, a gente selecionou algumas aqui. Barra do Bugres, Mato Grosso, Camaquã, no Rio Grande do Sul e Maracás, na Bahia. Parabéns então a todo mundo, né, a todas essas cidades aniversariantes de hoje. Fazemos votos de que os gestores, os prefeitos, façam uma boa gestão para que os munícipes possam gozar da qualidade de vida que todo cidadão brasileiro deseja e tem direito. Parabéns a todas as cidades. Então vamos ao destaque dessa semana, que é a CPI da Covid-19
que vai abordar o tema da Covid-19. Se houve falta de gestão ou se não houve falta de gestão, pode ser implantada ainda esta semana. É isso, Camila? Pois é, a expectativa é que seja implantada então na quinta-feira. A gente tem um feriado no meio da semana, aniversário de Brasília e também Tiradentes, que ocorre no dia 21, 2 feriados num dia só. E na quinta-feira, o Congresso Nacional já quer colocar isso em pauta. Então, olha só, nessa reunião serão eleitos o presidente e o vice-presidente do colegiado para tocar então essa CPI. O presidente do Congresso, né, o presidente Rodrigo Pacheco, comentou sobre o assunto. Vamos ver. Na próxima semana teremos o feriado de quarta-feira, dia 21 de abril. Então podemos eventualmente instalá-la na quinta-feira ou na terça-feira da semana que vem. São 2 dias possíveis de ser instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito. Estamos identificando o procedimento dessa instalação, dessa eleição, mais ou menos assemelhado ao que foi na eleição para a presidência do Senado, com urna para votação, que é uma votação secreta e individual, que essa votação aconteça no ambiente da própria comissão, numa das salas do Senado Federal, no corredor das comissões, para que não tenha que ingressar na sala aqueles senadores que não desejarem, e também uma urna externa ao Senado, na chapelaria ou na garagem, para que o senador, membro da comissão, possa exercer o seu direito de voto a presidente e a vice-presidente. Pois é, os tempos estão diferentes, né, no Congresso Nacional. Em outras épocas, em outros anos, quando tinha feriado assim no meio da semana, parava todo. Mas desde a pandemia, desde que começou, não tem feriado que pare mais não. Até porque nós já estamos no feriado ad eterno, né, Camila? Desde março do ano passado que muita gente não faz nada em muitos lugares. Então, esse feriado é até bem-vindo que ele não aconteça. Sobre a CPI da Covid, que deve ser instalada realmente essa semana, como a Camila já falou, já está tudo articulado. O presidente deve ser o senador Osmar Aziz, do PSD do Amazonas, o vice deve ser o Randolfo Rodrigues, que é do Amapá, e o relator, provavelmente, o senador Renan Calheiros, veterano senador Renan Calheiros de Alagoas, né, do MDB, muito conhecido, figura nacional. Aliás, ele tem se queixado, disse que está apanhando aí da turma do escritório do ódio. Eu queria saber onde fica esse escritório do ódio. Não tem ninguém para ir lá e trancar esse negócio. Então, fica essa narrativa. Inclusive, jornalistas aí de renome, né, de empresas top, ficam falando também a respeito disso. Eu queria saber onde está esse gabinete do ódio, para que a gente botasse lá uma plaquinha, gabinete do amor, e tentar inverter isso aí. Mas vamos aos fatos. O presidente deve ser realmente o senador Osmar Aziz, do PSD do Amazonas, o vice Randolfo Rodrigues, do Amapá, e o relator deve ficar com o Renan Calheiros, de Alagoas. Agora, é importante também destacar o seguinte, Camila, tem um grupo defendendo que governadores e prefeitos devam ser investigados também nessa CPI. Porque, ok, pode ser que tenha havido falha do governo federal, e certamente houve, na gestão de uma crise como essa. Não existe no mundo algum governador que não tenha falhado. Isto é impossível. Então vai ser muito fácil para a CPI apontar falha do governo federal, porque certamente elas existiram. Agora o buraco é um pouco mais embaixo. A grana que foram distribuída para os governadores e os prefeitos serão também devidamente apurados? E como é que fica no caso do relator, senador Renan Calheiro, se ele tiver que falar alguma coisa do seu filho Renanzinho lá em Alagoas? Vai falar? Ou um outro membro aí da CPI, que pode ser o Jader Barbalho, vai falar dos respiradores atrás de parede no Pará? Fica um ponto de interrogação. Então vamos ver até onde essa CPI realmente vai, e tomara que ela vá até o interesse da população brasileira. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Estamos iniciando a semana. Queremos desejar que você tenha uma semana de paz, uma semana de muita luz, que Deus possa abençoar grandemente a senhora, o senhor e toda a sua família. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigada, gente. Ótima noite. Até amanhã.